dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Que tenha respondido mais ou menos assim. Ou ficou alguma dúvida? Na feira, cheguei a dizer que o técnico Felipe Luiz correria sério risco de perder o seu emprego no Flamengo caso o time fosse derrotado na final do Campeonato Carioca domingo contra o Fluminense, jogando mal como jogou contra o Lanús nas duas partidas da Recopa Sul-Americana. Dirigentes que a decisão é do BAP e do presidente do Boto, é muito claro, né? Decisão muito clara. Até porque tivemos reuniões recentes no Flamengo, né, com cobranças junto ao Felipe Luiz, como informamos. Quer dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. Quer dizer que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador que ganhou tudo em um ano de carreira, depois dele ter ido para uma coletiva de imprensa, numa salinha do Maracanã, em menos de 30 minutos de conversa. E é sério que vão achar que isso vai ser levado com normalidade. Eu não vou levar como normalidade. Porque isso é sacanagem. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Porque na hora que o Flamengo estava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo, foi o Felipe Luiz. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. A culpa maior do começo péssimo de temporada é de um bando de jogador que se acomodou, que ficou sim soberbo, com o rei na barriga, que começou a ir pra noitadinha toda hora, porque acha que agora já é rei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria. Porque quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Felipe Luiz, isso é informação, não é suposição. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? De um ataque que não está fazendo gol, de uma defesa lenta e acomodada. O que foi feito com o Felipe Luiz ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais, e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa forma. Que papelão do Flamengo. Eu já falei para vocês, não é fácil para mim. Depois de um ano e amar o clube, amo a torcida, amo tudo, e saber que e perdi 2 finais. Para mim é muito difícil chegar aqui frio e falar, e estou trabalhando nisso para tentar melhorar e me conectar com o torcedor, porque eu quero passar essa mensagem. Hoje é mais fácil porque eu ganhei, mas no outro dia para mim não era tão fácil. Eu odeio perder. Tenho muita dificuldade de lidar com a derrota, já falo isso, e sempre foi assim, e não consigo dormir, fico dias amargurando as derrotas e tenho que trabalhar isso em mim. Mas te agradeço pela pergunta, espero que tenha respondido mais ou menos assim. Ou ficou alguma dúvida? Sim, não, mas eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Aliás, eu falo perfeitamente que eu sou o responsável, não tenho problema em assumir. Como eu já disse outras vezes, talvez o treinador,
o torcedor ele goste mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir, e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Dessa segunda-feira, cheguei a dizer que o técnico Felipe Luiz correria sério risco de perder o seu emprego no Flamengo caso o time fosse derrotado na final do Campeonato Carioca domingo contra o Fluminense, jogando mal como jogou contra o Lanús nas 2 partidas da Recopa Sul-Americana. E que já havia um desgaste grande, o fato dele não ter sido o técnico escolhido por essa gestão. Felipe Luiz foi uma herança da gestão de Rodolfo Landim e Marcos Braz, né, herdado por Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente, e o diretor de futebol, o José Boto, e ainda, né, o desgaste ocorrido durante toda a longa e cansativa, desgastante pra caramba, renovação de contrato do técnico para essa temporada. E que a multa dele era multa baixa, uma multa em torno aí de 3 salários. Isso aí não dá um valor tão significativo para um clube como o Flamengo, ou seja, não havia sequer uma espécie de proteção. Pelo contrário, o próprio técnico não quis uma multa muito elevada, talvez imaginando que pudesse, daqui a algum tempo, aceitar uma eventual proposta do exterior. Muito bem, só que acabou sendo mais rápido ainda esse processo de demissão do técnico Felipe Luiz. Tudo indica que o novo técnico será anunciado nessa terça-feira. O nome mais cotado, grava esse vídeo na madrugada, tá? Na madrugada, 1h55 da madrugada, de segunda para terça-feira. O nome que aparece como mais provável é o Leonardo Jardim, técnico que está disponível no mercado e que já até mandou recado aí pela imprensa, né? Ele, os seus representantes, evidentemente, através de alguns jornalistas, de que está no mercado novamente. Então, tudo indica que será ele, são os rumores que temos nesse momento sobre o provável novo técnico do Flamengo. Vamos ter essa confirmação muito rapidamente, porque o time precisa de um técnico, até porque domingo decide o campeonato com o Fluminense e na outra quarta enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileiro. Não há tempo a perder. O roteiro dessa demissão. Insatisfeitos com o que aconteceu contra o Lanús, os dirigentes poderiam tê-lo demitido na sexta-feira. Mas quem assumiria? Entre sexta-feira e a segunda-feira, eles certamente construíram aí toda uma situação para ter um novo treinador e, com isso, demitem o Felipe Luiz. Esse é o cenário que se apresenta. E vamos tentar confirmar isso nas próximas horas, ou teremos a própria confirmação com um eventual anúncio oficial já do novo treinador. O que, de repente, não esperavam os dirigentes, que a decisão é do BAP, do presidente e do Boto. É muito claro, né? Decisão muito clara. Até porque tivemos reuniões recentes do Flamengo, né, com cobranças junto ao Felipe Luiz, como informamos aqui no UOL nos últimos dias. Mas o que eles não esperavam, de repente, era o quê? Uma goleada de 8-0, um placar tão elástico, talvez a vitória 2, 3-0, como foi o primeiro jogo, 3-0, mas um 8-0 torna mais esquisita ainda a demissão do técnico nesse contexto. Mas está muito claro, havia um desgaste. Não era o técnico dos sonhos do presidente, tampouco do diretor. Então agora eles têm a chance de escolher o novo treinador. E não cola essa história de que o Felipe Luiz perdeu o grupo, isso aí não cola. É verdade que um outro jogador insatisfeito sempre há. Ele mesmo falou isso na coletiva depois do jogo contra o Madureira. E é normal, um outro jogador que não está tendo tantas oportunidades, está no banco, não está sendo escalado, fica insatisfeito. Qualquer grupo é assim, mas não bate muito bem com a realidade, a versão segundo a qual ele perdeu todo o grupo, isso tudo. Foi uma decisão da diretoria. Vejamos aí o que vai acontecer a partir de agora. Felipe Luiz cometeu alguns erros esse ano, agora, na minha opinião, uma demissão dessa maneira não faz o menor sentido.